E aí, nerds, tudo bem? Eu sou a Duda e seja bem-vindo ao Nerd Punch, o seu blog nerd de luta favorito. E hoje eu tô aqui com um lutador muito promissor do nosso MMA, o Léo Cerboni. E aí, rapaziada? Léo Cerboni na área, pronto pra responder tudo que essa nerd aí for perguntar em punch. Vambora. Então, Léo, pra começar, eu queria que você contasse um pouquinho pra galera como que foi o seu começo no MMA profissional, pra eles conhecerem um pouquinho do início da sua jornada. Então, rapaziada, eu já treinei judô quando era bem garoto, né? Meu primeiro contato com arte marcial no Clube do Flamengo, no Leblon, aqui no Rio de Janeiro. E já me deu uma base, uma disciplina, um contato com tatame, né? Era um garoto que fazia futebol, judô, natação. E fui até a faixa azul do judô. Treinei uns 4, 5 anos de judô, junto com outras modalidades. E depois eu fui reencontrar a arte marcial com meus 11 anos, através de jiu-jitsu, né? Então, eu comecei sem expectativa ali de ser lutador, sem ninguém na família que seguia esse caminho, mas meu pai, que adorava futebol, me pegava ali, levava pra pracinha e tinha que dar 100 mil cabeçadas pulando certinho. Só ia sair de lá com a cabeçada certa, com passe com o pé direito e pé de esquerda certo. Então ele meio que foi formando a minha mentalidade de atleta ali. Então, inconscientemente, eu tinha que ser atleta, por conta do meu pai, né? E fazia vários tipos de atividade, fui desenvolvendo ali minha coordenação motora, tudo. Fiquei bem, um garoto bem desenvolvido. Mas só depois de um tempo, aqui na Brasília Top Team, no Rio de Janeiro, eu fui reencontrar o jiu-jitsu e começar a competir, brincar de ser atleta, assistir luta mesmo, né? Você sempre acompanhou o MMA ou você só começou a acompanhar depois que resolveu treinar luta? Então, eu comecei a acompanhar MMA mesmo ali com meus 12, 13 anos, por conta de um grande amigo que era um pouco mais rebelde, vamos dizer assim, né? Botava o boné para trás na escola e tal, estilão. Eduardo Saboia é o nome desse querido, que hoje é faixa preta aqui do Murilo Bustamante, professor na BDT. E ele me dava umas porradas. Quando eu ia na casa dele brincar, me pegava no mata-leão. Aí eu falei, pô, meu irmão, isso aí já não tá maneiro. Aí, triângulo, ficava ali. E aí eu falei, cara, vou lá. E aí, por acaso, um grande amigo do meu pai já treinava nessa academia, que é a BTT, que é o Rubens, também professor, e o Murilo também é conhecido e amigo do meu pai, a galera aqui do Leblon, da Zona Sul do Rio, né? Meu pai também foi amigo de muitos casca-grossas do Carson Gracie. E assim eu fui, comecei a assistir luta, comecei a ver o Murilo lutar, meu mestre Gerson Conceição, mestre de Muay Thai, meu primeiro mestre de luta em pé. E aí você vê como as influências elas vão trazendo uma memória, assim, um desenvolvimento, mesmo que inconsciente para a criançada. Eu com 13, 14 anos, acho que com 13 ali que eu comecei a misturar Muay Thai e Jiu-Jitsu, treinar os dois. Mas eu comecei no jiu-jitsu. Daí o meu mestre de jiu-jitsu foi lutar MMA amador aqui na arena da ABB, que é o clube aqui no Rio de Janeiro. E não é luta profissional, não é UFC, mas a galera, vamos lá ver o mestre, vamos lá ver o Vavá. E, cara, aquela coisa ali me prendeu o olhar, né? Aquela energia, a torcida junto, a família. E a simplicidade do Vavá que treinava jiu-jitsu e foi lá fazer uma luta de MMA. Então, foi por aí que eu comecei a assistir luta e depois me prender no UFC, ficava vendo vídeo, ficava vendo os tapes lá do Eduardo Saboia, do Lidu na casa dele e começando a ficar realmente de cara, né? Falou que com 13 você já treinava Muay Thai e Gil. Você treinava os dois juntos? Eu treinei jiu-jitsu, só jiu-jitsu ali por bastante tempo. Comecei a vir num horário de 5 horas da tarde, saía da escola e vinha 5 horas da tarde. Aí tinha uma aulinha de 5 às 6 que tinha os caras faixa branca, faixa amarela, faixa laranja, alguns faixa azul, e eu, os moleques ali dessa idade comendo tatame. Mas aí eu comecei a ficar pro treino da noite, que só tinha casca grossa, cara mais pesado, e aí eu comecei a fazer essa dupla de horários. E eu acho que isso me encascorou de uma forma diferente, assim, na época. E aí, depois de um tempo, eu fui Muay Thai Jiu-Jitsu, Muay Thai Jiu-Jitsu. E fiz também uma luta de Muay Thai. Depois de muitas competições de Jiu-Jitsu, falei,
vou lutar Muay Thai e assim foi, né? E aí, qual que foi a virada de chave? Que você falou assim, não, eu vou lutar MMA. Caraca, a virada de chave, eu acho que eu fui deixando a vida me levar. Tinha essa coisa inconsciente de ter que ser atleta, querer ser atleta por conta do meu pai, da minha infância, né? Sei lá, minha festa de 1 ano de idade foi do Super-Homem. E aí tem lá as fotos eu com a roupinha do Super-Homem. Então fui criando essa coisa assim, né? Pode ser também um arquétipo, né, da nossa mente, uma identidade. E ali era a minha honra, a minha garra, quando criança, né? E tipo assim, caraca, olha esses caras, e aí meu mestre também faz isso. E você vai se espelhando nas pessoas ao seu redor. A áurea e a energia aqui da Brazilian Top Team, vendo os casca grossa da época, Toquinho, Toninho Fúria, mestre Gerson Conceição, Murilo, e meu pai contando as histórias, eu fui, né? E fui indo por esse caminho, competindo no jiu-jitsu e vendo muita luta, né? Então fui começando a talvez sonhar com essa possibilidade. Agora, depois que eu lutei MMA amador, ali com meus 16 anos, que é aí que eu fui começando a receber mesmo ali da galera de cima, pô, Leozinho, continua assim, cara. Acho que esse é teu caminho, ô, Leozinho. Você tá mandando bem. Aí fui invicto ali no MMA amador, 5 lutas, né? E é de luvinha, a mesma coisa que um profissional, de certa forma, né? Mesmo impacto de mão, queda, espancada já é bem sério. E aí eu fui vendo que essa coisa é pra mim mesmo. O que que você aprendeu com a galera da BTT? Lá dentro a gente tem muito nome grande do MMA, né? Tem alguma coisa que te forjou lá dentro, que te moldou o Léo de agora? Olha, Duda, muita coisa. Talvez eu não saiba nem descrever o tanto que a Brazilian Top Team forjou a minha capacidade de, primeiro, lidar com as dificuldades da vida, que é muito foco do Murilo, né, através do Hum, esporte e tantos faixa pretas que ele forma, é, a coisa de se sentir bem no tatame, da galera ser uma família, né? E é médico, é engenheiro, não importa, aquela coisa do jiu-jitsu de ali todo mundo é igual. Eu acho que isso que me trouxe para a luta, o maior aprendizado que eu trago, assim, né? A humildade das pessoas, o olho no olho. E a partir daí, os treinos técnicos, né? Uma formação de vida. A gente costuma brincar aqui que a BTT ela é uma mãe pra galera, assim. É para-raio de maluco, mas é uma mãe. E eu já vi muitas histórias aqui que realmente as pessoas saem, começam a se doutrinar através do esporte, né? Acredito que em toda academia tem isso, né? Mas a BTT, ela conseguiu formar muita gente pro jiu-jitsu, pro Muay Thai, pro boxe e pro MMA. Então são muitas modalidades. Então muita gente diferente, são tipos de pessoas diferentes, né? Então acho que isso aí é minha percepção, assim, né, do meu passado, como ele forjou a minha mente. E que dá para ser um pouco de tudo, né? Você precisa ser. Que às vezes os caras do Muay Thai têm uma personalidade, aí o gringo lá, você vê o cara europeu. Ô, Leozinho, 15 anos, faz um sparring aqui com o inglês aqui, mas não vale chute aqui assim assado, que ele vai lutar kickboxer. O cara, kickboxer? Muay Thai, eu faço Muay Thai. Não, vai lá, meu irmão, vai lá. Aí você vai, experiencia aquilo, toma chute pra caramba e vai tendo essas memórias, né, do que você já viveu. Aí o cara do jiu-jitsu, aí vê um campeão mundial, aquele cara ali, pá, caraca, meu irmão, tô treinando um campeão mundial e diferente, outra personalidade. Então isso forja a gente. Acho que traz experiências, assim, é muito importante, né? A gente se abrir para experiências diferentes, com pessoas diferentes. certeza. Sobre suas lutas agora. Conta um pouquinho sobre como você se sentiu nas primeiras lutas, como é agora, se mudou, se você se sente mais maduro, tanto psicologicamente quanto, tipo, fisicamente. Uma coisa assim, que é até científica e tudo, né? Fisicamente, é, a gente, a gente vê que a diferença mesmo nas cabeças é daquele cara que é profissional, mas quer ser elite para elite, é o físico, né? Claro que a parte técnica, mas tem uma hora que a parte técnica ali vai se equiparando um pouco do amador pro profissional. Então, no profissional, eu sempre vi assim, né? Eu lia e comecei a entender e ver, cara, não dá para ser lutador profissional sem conseguir lutar 3 rounds de 5 minutos, né? Então, nesse meu processo, eu tentei me moldar fisicamente.
né, tá com os melhores. Por sorte, pude ir para um estúdio quando eu tinha 18 anos aí, através do João Vicente, que é um grande amigo aí, ator da Globo. Ele me apadrinhou, me levou para um estúdio de garagem, que é levantamento olímpico, força. E foi bem quando eu estreiei no profissional. Isso assim caiu como uma luva. Então, aquela técnica ali que eu tava treinando, sabe? Caraca, o double leg mais forte do nada, a coisa do, né, a potência, um treino periodizado. Então, se tem algo que eu posso dizer para a galera é que desde cedo você tem que estar alinhando, né, técnica e os tipos de treino com a parte física. Pô, ali já com 17, 18 anos você já tem que estar indo para esse lado, porque é muito rápido, né? Não dá para Uhum. esperar ter duas, três experiências de luta que você vai cansar. Ah, mas eu sempre nocauteio no primeiro round, meu irmão. Passou do segundo, sua mente vai questionar ali. Então, eu já me desenvolvi dessa forma. Inclusive, eu tenho algumas lutas que foram até o terceiro round, porque eu sabia do meu potencial de mais uma entrada de queda, mais uma mão, mais uma movimentação. Então, hoje eu me acho bem completo por conta desse começo, assim, né? Mas a parte técnica eu acho que é sempre estar desenvolvendo, é, sugando informação diferente, né? Olhando. Acho que eu aprendi que ver luta, escutar treinador, isso é uma das maiores formas de treinar também. E não só ali repetir, 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 né? O corpo ele vai se condicionar a fazer os movimentos, mas às vezes eu vejo uma parada de um ângulo diferente de fora e muda o sparring que vai fazer na sexta. Às vezes muda uma luta, cara. Então, por aí. O que você sente quando você entra pra lutar? Você fica nervoso ou você é, tipo, mais calmo, mais centrado? Tipo, não, eu sei o que eu tenho que fazer, eu treinei, então eu vou fazer isso. Você fica tipo, ai meu Deus. Então, eu fui me conhecendo, né? Eu acho que não tem essa receita de bolo exata para cada um. No meu processo, eu fui entendendo que eu sou um cara calmo. A galera brinca aqui, me zoa, me chama de Buda e tal, porque eu faço meditação, eu me conecto com a respiração antes de entrar na luta. Eu acho que independente de você ter uma personalidade calma ou não, isso aí é algo para todo atleta aumentar o potencial ali dentro, né, da luta, do foco e tudo mais. Mas a minha personalidade, ela já é tranquila, né? Então você vê tudo ali de forma muito viva, o cérebro tá liberando um monte de química e tudo fica gigante. Aí a manopla, antes de entrar na luta, parece que tu não sabe dar um soco na tua vida, que nunca bateu manopla, mano. O cara fala jab direto cruzado, papai, você tá. Então, eu acho que lendo, vendo outros parceiros de treino, estilos e me conhecendo, né, e me jogando lá, né, passando pela adrenalina, eu fui percebendo que eu tenho facilidade de entender a adrenalina, de não deixar isso dominar meu corpo. Mas eu preciso ligar também. Tem uma hora ali que eu boto a mão no meu peito e abro o meu coração para a experiência, sabe? Lutar sempre vai ser uma caixinha de surpresa, não importa o seu treino, não importa. Você, quando entrar ali, você vai ter que aceitar que você não controla tudo 100%, nada na vida, né? Mas a mente fica querendo controlar e você não vive a experiência da parada. Então, tem uma coisa que eu faço, tava até falando com um garoto aqui que vai lutar o LFA final de semana, eu falei, irmão, às vezes a sua mente não vai estar ali falando o que você quer. E eu já tive experiência assim na luta. Se você não tiver no. Meu irmão, se for aquele dia de lua cheia, que você está magnético e não tem um pensamento ruim, valeu. Vai lá no estado de flow. Mas na maioria das vezes não é assim. Na maioria das vezes a sua mente ela tá criando diferentes formas de você se ferrar também, de você se proteger e limita, prende o seu corpo. Então eu falei, aceita esses pensamentos, olha de fora, né? E bota a mão no seu coração. Não tem problema se visualizar isso, mas ali na hora desbloqueia seu corpo. Então eu vou muito por essa linha de desbloquear meu corpo, me permitir fazer, né? Brincar com a parada. E a mente vai fazer o que ela tá treinada para fazer. E conta pra gente um pouquinho dos projetos sociais que você faz. Cara, desde garoto, aqui no Leblon tem uma comunidade chamada Cruzada São Sebastião, fica aqui do lado do Shopping Leblon, né? Eu sempre tive muito contato com a galera da Cruzada, seja nos treinos ou seja na rotina mesmo, sendo cria da Zona Sul do Rio. Uhum. E ali com 15 anos, o meu mestre de Muay Thai me ofereceu de ser treinador ali, de dar aula. E aí eu fui, pô, mas
É mesmo, Gersinho, tô pronto, cara. Vai lá, Léo, vai lá aprender, vai lá fazer. Eu comecei com 15 anos a dar aula aqui no projeto social. Daí comecei dando aula de Muay Thai e sempre dei aula aqui, pelo menos uma ou duas vezes na semana, na comunidade, tendo diferentes experiências aí, cara, com mãe de aluno, enfim, gente de mais idade, garoto mais novo. Então, muitas experiências sociais que ampliam o horizonte, né? Isso foi muito bom para mim, até para eu me desenvolver como professor também. Como professor aqui na Brasil no Top Team, por muitos anos eu dei aula aqui na BTT. E são experiências, coisas que a vida traz aí. Eu acho que o lado social é uma das coisas mais importantes que a gente tem que sempre ter essa responsabilidade, sabe? Responsabilidade social de saber nosso lugar, né, dentro do contexto social, do que acontece, principalmente no nosso país, em que a gente Uhum. pode ajudar, principalmente com as nossas atitudes, nossas falas, nossa influência. Tem muita gente aí que chega em lugares mais altos de influência e fama, mas não tem a devida responsabilidade social de falar aquilo que deve ser escutado. E tá tudo bem, nem todo mundo vai ter essa consciência, mas às vezes custa caro para a galera que está subindo e se espelhando em você, certo tipo de atitude, né? Eu acho que na luta a gente tem que sempre tentar ser o samurai, né? E o samurai pode sair, se divertir, fazer isso, aquilo, mas assim, propósito, enfim, essas questões assim da ética do ser humano, né? E sobre a série que você participou, como que você conseguiu esse network pra participar? Como foi estar lá dentro? Aí eu não posso falar o network. Ah, Aí o Siri Cascudo é- perde a magia, pô. Então, veio uma rapaziada aqui na BTT, foi na academia, que legal. foi na academia. Veio uma Que rapaziada legal. aí. Sabe aquele cara que faz no Tropa de Elite? Aquele que faz. Esqueci o personagem dele. Mas é o Não Fábio sei. Lago. Aham. Fábio Lago, ele veio aqui, o Babu Santana, o MC Cabelinho, o Vinícius Que Neri, le- a Alice que Carvalho. Então legal, tem que uma legal. galera que começou a vir aqui na academia fazer um laboratório de luta para uma série na Ah, Netflix. E vai ter muita luta nessa série aí, né? Fúria, vai sair em outubro. E aí, treinando, assim, ajudando aqui no treino profissional, eu, Vitor Pimenta, que é o nosso treinador, né? Aí a galera da produção veio e eu fui um dos primeiros, assim, a ser chamado. Pô, o Peter Lee, que trabalha no filme, coreógrafo de luta e coisa e tal, ele é californiano, americano, né? E aí acho que era o segundo dia dele no Brasil. nossa. E ele que coordenou toda essa parte, assim. Aí eu acho que eu fui o primeiro cara que ele olhou assim e falou: Ó, quero aquele fulano lá comigo. Aí chegaram pra mim e falaram: pô, tu faz parte da série. Eu falei: hã? Como assim? Não entendi. Aí depois a produção veio falar comigo e eu me envolvi aí, cara, treinando os atores, e também essa atuação. Vou fazer uma participação como ator, personagem filipino lá na série. E pude aprender também coreografia de luta, reação de dublê. Hoje em dia, um lutador de MMA, ele precisa muito mais que só saber lutar, né? Hoje em dia, ele precisa saber se vender. Você acha que isso soma? Total, Duda, total, cara. Eu acho que isso soma naturalmente. Eu sou um cara meio maluco mesmo, eu sou meio. Busco ser mais espontâneo possível, né, na minha vida. E eu acho que quando a gente não fica buscando ser algo que. Sabe, eu acho que as coisas elas vêm naturalmente e a gente é o personagem da nossa própria vida, né? A vida é um filme. A gente está escrevendo o nosso roteiro todo dia com as nossas escolhas e eu tenho essa capacidade aí de trabalhar com atuação. Fiz também uma participação lá no Dona de Mim, novela da Globo. Tava lá com o parceiro Lennon também, que é meu grande amigo. E sempre tive muito contato com essa galera, com os artistas, né? Principalmente através da luta. Mas eu acho que é isso. O lutador ele tem que estar buscando formas naturais, porém formas de gerar entretenimento, né? E o entretenimento saudável sempre vai ser você ser você mesmo, né? Porque tem muita gente que busca fazer entretenimento hoje na luta, eu acho que forçando muito o personagem. Uhum. Eu não sou muito moralista, mas pode ser perigoso, né? A conta chega uma hora. Às vezes você mesmo tá cansado de ser esse personagem, né? Já Uhum. vi pessoas próximas de mim que são muito financeiramente muito bem de vida,
realizadas em forma de trabalho, celebridades mesmo. Mas a pessoa, às vezes, ela tá tão dentro do próprio personagem que ela tem que ser para o cenário que ela tá, que ela se perde, né? E isso a gente tem que saber, tem que entender isso aí, né? Com certeza. E que dica você daria pra galera que tá começando no MMA, na arte marcial, que quer se tornar um profissional? O que os meus mestres sempre me falaram que é o principal, número um, treino, 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 né? Diferentes tipos de treino, principalmente se for o MMA, é a mistura das artes marciais, então experimenta diferentes tipos de treino, diferentes tipos de professores da mesma modalidade, e sempre questiona o porquê das coisas, sempre. Acho que isso aí, depois de um tempo, é crucial, porque hoje cada lutador tem seu próprio estilo, os caras que são fera, eles desenvolvem daquilo que alguém já faz, um próprio modelo novo. Então, né, você vê caras aí como Ruff, próprio Zé Delano que treina comigo. Todo lutador ele precisa se entender com aquele conhecimento que foi passado para ele, né? Então, acho que o principal é você estudar, questionar aquela técnica, explorar as ferramentas que você pode usar, aumentar sua caixinha de ferramenta como lutador e se dedicar de coração, se dedicar de verdade. É isso. Acho que de uma forma geral, o principal é ter essa disciplina, ser atleta. Tem muitos lutadores que são bons, são talentosos, mas eles não têm paciência para ser atleta, né? Desistem no meio do caminho. E o atleta, ele é disciplinado, ele deixa de ir para festinha, ele come o que tem que comer, abre mão de certas coisas na vida. É diferente. Então, tem que estar disposto a ter esse sacrifício, né? Você acha que se o UFC te ligasse hoje, você estaria pronto pra lutar lá? Eu tenho certeza que a minha mente já tá lá, sabe? Independente Também. do que a vida escolher pra mim, eu tô sempre tentando me adaptar, conhecer, né? Tô sugando dessa energia das pessoas mais próximas que já pisaram nesse octógono sempre, desde que eu cresci, me vejo lá. E assim, pro lutador que você lutar em Irajá, num cage pequeno, contra um cara duro pra caramba, meu irmão, querendo arrancar tua cabeça, sem receber quase nada, tendo perdido peso pra caramba, e você lutar no maior octógono do mundo, aí eu acho que, lógico, torcida, energia, ter contato com isso, ir subindo escadinha por escadinha, mas é o psicológico, principalmente, né? A dificuldade, ela aumenta, mas o seu poder também aumenta. Eu acho que eu tô chegando nesse nível, né? Por experiência própria aqui com os atletas, com os profissionais, com a galera que é campeã, que faz todo dia isso, eu preciso me ver como esse cara, né? Eu acho que eu tenho capacidade técnica, física, tenho treino suficiente, tenho pessoas capacitadas, meu preparador físico é o Orlando, que faz um trabalho, pô, já foi corner do José Aldo, do Cigano. Eu acho que o conhecimento ele vem junto com essa energia, né? E eu tô tentando guardar isso no meu coração para esses momentos virem aí cada vez mais. Mas independente desses cenários e do amanhã, meu foco é hoje. Hoje eu treinei aqui, fiz meus treinos, treinei com meus parceiros de treino, vou comer, vou dar minha aula ali. Então acho que o principal é o agora, o foco no hoje. E daqui uns anos, quando você já estiver no fim da sua carreira, o que você gostaria que as pessoas pensassem ao ouvir seu nome? Que legado você gostaria de deixar no esporte? Pô, Duda, vou ser sincero, cara. Eu só quero que as pessoas compreendam que eu tô sendo eu mesmo. Eu não tô fazendo. Já foi, né, na cabeça do menino Léo, querer fazer por alguém, é, querer mostrar pra mim mesmo, né? Aí na vida a gente sempre busca um propósito. Então, o propósito da minha vida é isso, é deixar isso. Mas eu acho, cara, que nós somos uma poeirinha cósmica no universo, sabe qual é? A gente está aqui vagando nesse planeta Terra, redondo. Isso aí já é muito mágico, entendeu? Então eu pude entender que meu propósito é esse, me sinto feliz. Minha intuição me mostra, minha espiritualidade me mostra que eu tenho caminho através da luta, que é como eu manifesto o meu amor também, a conexão que eu vou fazer com as pessoas. Eu acho que é sobre energia, né? Então, se nas minhas falas, no desenvolvimento da minha carreira, eu puder transparecer que você sendo você mesmo, eu sendo Léo Cerboni,
né? E não tentando ser igual a ninguém, não me comparando a ninguém, eu posso atingir o meu melhor. Então, eu acho que é mais por aí, sabe? Mas eu vou ter esses pilares comigo sempre da responsabilidade social, da consciência espiritual, que não é para um, não é de outra religião. Espiritualidade é para todos nós, a gente está inserido nisso. Então, todo mundo está conectado, né? Então, eu acho que é mais sobre isso, assim, troca de energia, desenvolvimento e também que faz parte da vida o bem-estar financeiro, poder viajar, poder desenvolver com a minha família. Então, se eu puder ser uma boa influência para a garotada nesse sentido, valeu, porque muitos lutadores hoje, muitos atletas, muitas pessoas, elas estão muito orientadas, a mente delas está muito orientada para a busca pela felicidade, sabe qual é? E eu amo esse filme do Will Smith. Mas a felicidade, ela é uma qualidade básica do ser humano, sabe? A busca pela paz. A paz, ela é básica. Se você não tem paz, você não consegue nem sentar para comer um prato de comida, respirar aqui agora, sabe? Então, eu acho que tomara que a minha história ela seja um caminho aí para alguém se espelhar e falar: caraca, o Léo já era feliz, o Léo desenvolveu nele próprio, do interior para fora, a alegria, a felicidade. Vou concluir por conta disso os objetivos de carreira e tudo mais, sabe? É isso, Léo. Quero te agradecer por aceitar participar da entrevista, por ceder um pouquinho do seu tempo, que o seu futuro seja brilhante, que você alcance todos os seus sonhos. Espero um dia te encontrar lá no UFC. Vamos se esbarrar lá sim. Amém. Valeu, Duda. Brigadão aí pela Muito oportunidade, hein? obrigada, Léo. Muita boa energia aqui, ó. Mandando só energia boa. Amém. Tamo junto, Igualmente. valeu.